Boa noite. Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal inclui menções a Dilma, Temer e Lula no inquérito da Lava Jato. Eles foram citados na delação premiada do senador Delcídio do Amaral. A decisão não os torna investigados. A presidente vai viajar e participar de evento na ONU. No discurso, deve afirmar que está sofrendo um golpe. E o ministro do STF, Celso de Mello, afirma que não há golpe e que a Constituição está sendo respeitada. Você acompanha essas e outras notícias daqui a 1 minuto após um rápido intervalo. Até já. Tem novidade na conta de energia elétrica esse mês. Redução na tarifa. E vários fatores contribuíram para isso. A natureza fez sua parte, mandando mais chuvas. O Brasil fez a sua parte com novas usinas. E você também fez sua parte, com consumo consciente e combate ao desperdício. Por isso, a bandeira tarifária em abril é verde, ou seja, sem taxa extra na conta. Mais economia para todo mundo. Consumo consciente, nossa melhor bandeira por um mundo sustentável. Qual caster você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Nesta quarta, vai ter sobremesa ou coração partido? Tabata e Mica vão tentar conquistar a Jéssica. Quem será que vai pro tão esperado jantar? Sobremesa para 2. Nesta quarta, 10h30 da noite. Oferecimento Creme São Luís. Essa massagem muda sua vida. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Depois de tanta tensão e expectativa, o Supremo Tribunal Federal resolveu adiar o julgamento da nomeação do ex-presidente Lula para ministro da Casa Civil. Na prática, Lula continua fora do governo. O adiamento foi sugerido pelo ministro Teori Zavascki, relator de 2 ações sobre o assunto. Hoje, o Supremo iria analisar apenas outros 2 mandados de segurança, que estão sob relatoria do ministro Gilmar Mendes. Teori pediu para unificar todas as ações numa só. Apenas o ministro Marco Aurélio Mello se opôs ao adiamento do julgamento, mas foi voto vencido. Com isso, uma nova data será marcada, mas ainda não há previsão de quando o julgamento vai acontecer. A expectativa da presidente Dilma Rousseff era de que Lula pudesse assumir a Casa Civil ainda esta semana e, assim, ajudá-la no processo de impeachment, participando da articulação política dentro do governo. Antes da votação na Câmara, o ex-presidente trabalhou nos bastidores para tentar barrar o afastamento de Dilma. No entanto, não obteve sucesso. Agora, Lula trabalha para tentar convencer os senadores. A nomeação do petista foi suspensa em março pelo ministro Gilmar Mendes. Ele acatou as ações do PSDB e do PPS. A oposição afirma que a posse teria como objetivo dar foro privilegiado a Lula, que é investigado na Lava Jato. E aqui em São Paulo, a movimentação tem sido bem intensa, viu? É que o vice-presidente da República, Michel Temer, do PMDB, está na cidade e tem se reunido com vários políticos, inclusive, lógico, a cúpula do partido. O vice-presidente Michel Temer passou a manhã no seu escritório na zona oeste de São Paulo, onde se reuniu com políticos do PMDB e também com amigos próximos, como o advogado e ex-deputado José Yunes. Nós somos amigos, eu fui parlamentar com ele, somos amigos e trocar ideia. Participaram do encontro ex-ministros de Dilma e Lula, como Gedel Vieira Lima, que ocupou o Ministério da Integração Nacional, e Eliseu Padilha e Moreira Franco, ex-ministros da Aviação Civil. Gedel disse que veio a São Paulo fazer uma visita ao ex-presidente para trocar ideias. Para o ex-ministro, a presidente Dilma Rousseff está se fazendo de vítima após a Câmara dos Deputados aprovar o prosseguimento do processo de impeachment. Sobretudo a presidente Dilma tem que parar com essa história de tentar se vitimizar e de denegrir a imagem do Brasil. O que a presidente Dilma tem é que respeitar a Constituição, parar com essa conversa fiada de que houve golpe. Ela perdeu a maioria no Congresso, teve 100 votos. Quem consegue 100 votos numa votação importante dessa, perdeu qualquer condição de governabilidade. No início da tarde, Temer deixou o escritório sem falar com jornalistas. A tarefa de explicar os motivos do encontro ficou por conta do senador Romero Jucá,
que negou que haja uma articulação do partido para escolher nomes para uma futura equipe de governo. Para ele, a preocupação agora é com a imagem negativa que o Partido dos Trabalhadores estaria tentando passar para os setores internacionais sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Nós estamos muito preocupados com o tipo de mensagem equivocada, né, e até maléfica que está sendo passado para setores internacionais que não têm o detalhe dos procedimentos constitucionais do Brasil e podem ser enganados com a tentativa da passagem de uma imagem de que há havendo algum tipo de golpe, quando, na verdade, o que está se fazendo é julgar crimes cometidos por um governo que está hoje desacreditado perante a sociedade e jogando o país num imenso buraco. E por falar no PMDB, mais 2 nomes do partido deixaram o governo Dilma nesta quarta-feira. O ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, e Hélder Barbalho, da Secretaria de Portos, pediram demissão. Eles continuavam no governo mesmo depois do PMDB romper com o Palácio do Planalto. Hélder é filho do senador Jader Barbalho, do Pará, e ocupava o cargo desde outubro do ano passado. Eduardo Braga é senador, mas não deve voltar ao Congresso agora, pois vai tirar licença médica. Com isso, ele não deve participar da primeira votação do impeachment. Ex-governador do Amazonas, Braga foi eleito senador em 2010. A suplente é a mulher dele, Sandra Braga. 2 deputados do Amazonas ligados a Eduardo Braga votaram a favor do impeachment no domingo. Agora à noite, o Palácio do Planalto anunciou que o ministro da Ciência e Tecnologia, Celso Pancera, do PMDB, que tinha se licenciado do governo para votar contra o impeachment na Câmara, deixará a pasta. Com isso, no momento dos 7 PMDBistas que ocupavam ministérios, até o rompimento do partido com o governo, apenas 2 permanecem nos cargos. Marcelo Castro, da Saúde, e Cátia Abreu, da Agricultura. Em meio a essa crise toda, Michel Temer vai assumir interinamente a presidência nos próximos dias. Isso porque a presidente Dilma Rousseff decidiu viajar para os Estados Unidos amanhã. Ela vai participar de um evento da ONU em Nova York. A expectativa é que Dilma use a tribuna para discursar. A presidente terá 5 minutos de discurso durante a cerimônia de assinatura de um acordo climático mundial, o Pacto de Paris, na sexta-feira. Ela deverá criticar o processo de impeachment que enfrenta no Congresso Nacional. Para a oposição, a viagem é um ato de desespero e um erro grave que deve desvirtuar a imagem do Brasil no exterior. O vice-presidente Michel Temer assumirá a presidência. Por isso, Dilma encurtou a viagem e deverá voltar ao Brasil ainda na sexta-feira. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, envia ao Senado a proposta da Corte para o rito de impeachment de Dilma. De acordo com o STF, deverá ser seguido o mesmo rito usado no impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello em 1992. A proposta deve ser usada caso o Senado, por maioria simples no plenário, decida dar continuidade ao procedimento. A única mudança prevista na proposta do Supremo em relação ao rito de 1992 é o momento do interrogatório da presidente. Agora, o interrogatório será feito depois da fase de instrução probatória na comissão especial, ou seja, após a fase de verificação dos indícios pela comissão. No rito empregado no caso de Collor, o interrogatório na comissão especial do impeachment foi realizado antes da coleta de provas. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a decisão da presidente Dilma de viajar e participar de evento na ONU. Alguma coisa subiu à cabeça de Dilma Rousseff. Ainda não se sabe muito bem o que é, mas se parece mais com desespero do que com bom senso. Sem nenhuma perspectiva de reverter no Senado o processo de impeachment, Dilma dedica-se a repetir nas últimas horas a cantilena segundo a qual está em curso no Brasil uma tentativa de golpe de Estado. E Dilma resolveu levar esse discurso para uma tribuna internacional. Vai falar sobre golpe na ONU, num encontro dedicado ao aquecimento global e às emissões de carbono. Dilma voará para os Estados Unidos num avião da Força Aérea Brasileira. Antes do embarque, oficiais militares baterão continência para a comandante-em-chefe das Forças Armadas. Dilma vai deixar para trás uma evidência de que pode fazer papel de ridícula se falar em golpe na ONU. O vice-presidente Michel Temer, taxado por ela de golpista e conspirador, assumirá interinamente a presidência da República. E Dilma terá de volta a poltrona de presidente assim que colocar os pés em solo brasileiro. São evidências
de que o Brasil pode estar ensinando ao mundo uma modalidade nova de golpe de Estado, o golpe democrático. Boa noite. O governo se articula para criar estratégias para defender a presidente Dilma do impeachment. Hoje, o ministro da Advocacia-Geral da União, José Eduardo Cardoso, e o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, se reuniram com um grupo de senadores de vários partidos e também com o presidente do Senado, Renan Calheiros, que é do PMDB. Os ministros detalharam a defesa contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Na nossa defesa agora nós vamos incorporar as incongruências do relatório que foi aprovado, as debilidades do relatório, a sessão de julgamento com outras questões que devem ser colocadas, né? Renan criticou o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, também do PMDB. Ontem, Cunha disse que há uma paralisia do Congresso Nacional enquanto o Senado não decide sobre o impeachment de Dilma. Ele vem pressionando os senadores para apressar o processo. O Senado, enquanto o processo tramitou na Câmara, votou matérias importantes. E a paralisação da Câmara não ajuda o Brasil, esse lockout não ajuda o Brasil. Ele só atrapalha ainda mais a situação, que já é muito ruim. Quanto mais o presidente da Câmara tentar interferir no ritmo de andamento do processo no Senado, sinceramente, ele só vai atrapalhar. O líder do PMDB no Senado, Eunício Oliveira, indicou o senador Raimundo Lira, também do PMDB, para ser o presidente da Comissão Especial do Impeachment no Senado. O PSDB pretende indicar para a vaga de relator o senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas, mas o PT é resistente ao nome de Anastasia. Os 21 integrantes da comissão, inclusive o presidente e o relator, serão eleitos na sessão marcada para a próxima segunda-feira. Supremo Tribunal Federal inclui trechos da delação premiada do senador Delcídio do Amaral a inquérito da Operação Lava Jato em andamento na Corte. Entre as partes inseridas, há citações à presidente Dilma Rousseff, ao ex-presidente Lula e ao vice-presidente Michel Temer. A inclusão não torna os 3 investigados no inquérito. A assessoria do Palácio do Planalto informou que não vai comentar o caso. A assessoria de Temer disse que a delação de Delcídio comete equívocos, porque o então presidente do PMDB não indicou ninguém para a diretoria internacional da Petrobras. O Instituto Lula informou que ele já depôs nesse inquérito e prestou todos os esclarecimentos. O Instituto Vladimir Herzog lança campanha para pressionar o Congresso Nacional a punir o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSC do Rio de Janeiro. Durante a votação do impeachment no domingo, o parlamentar homenageou o falecido coronel do Exército Carlos Alberto Brilhante Ustra, comandante do DOI-CODE em São Paulo nos anos 70, um órgão de repressão política. Brilhante Ustra é acusado de tortura e assassinatos ocorridos durante a ditadura militar. De acordo com o Instituto Vladimir Herzog, a Constituição brasileira é plena de razões para impedir que Jair Bolsonaro continue a ofender e envergonhar o Brasil com sua apologia à tortura. O Instituto alega que o parlamentar faz incitação ao crime em plena Câmara dos Deputados. Nas redes sociais, Bolsonaro afirma que não se arrepende do discurso. A OAB do Rio anunciou que vai entrar com pedido para cassar o mandato de deputado, que é capitão do Exército. Nesta véspera do feriado de Tiradentes, mais de 2 milhões de veículos devem deixar a capital paulista rumo ao litoral e ao interior. Já é um bom momento para viajar na maior parte das estradas que cruzam a capital paulista. Segundo as concessionárias, o horário de pico deve recomeçar amanhã de manhã e se estender até o início da tarde. E hoje o início da noite foi bastante complicado para os motoristas aqui na capital. Foram registrados 302 quilômetros de congestionamento, mais que o dobro da média histórica para um dia 20 de abril. Um dos piores pontos era o sentido Ayrton Senna da Marginal do Rio Tietê. E tanto a CET quanto a Polícia Militar montaram operações especiais nas saídas da cidade para ajudar na fluidez do trânsito e também para coibir irregularidades. E a CET avisa que o rodízio municipal de veículos estará suspenso tanto amanhã no feriado quanto na sexta-feira. O desemprego fecha o trimestre em 10,2%, já é o maior desde 2012, segundo o IBGE. Ainda de acordo com o Instituto, é a primeira vez que o desemprego atinge 2 dígitos nesse tipo de pesquisa. A população desocupada já somou 10 milhões e 400 mil pessoas.
Vamos agora ao comentário de economia. Quem fala é Vinícius Torres Freire. A economia piorou muito no ano passado, mas a dureza ainda não tinha chegado com força total nos empregos e nos salários. Pois então, chegou. A taxa de desemprego subiu para mais de 10%. 1 em cada 10 pessoas procura trabalho e não acha. No ano passado, nesta mesma época do ano, 7 milhões e 400 mil pessoas estavam nessa situação. Agora, são 10 milhões e 300 mil, um aumento de 40%. É um dos horrores que a gente vê na pesquisa nacional do IBGE sobre desemprego, a PNAD. Quem está trabalhando, por vezes, vê seu salário cair, se não tem carteira assinada. Quem consegue um emprego, tende a aceitar salário menor. Na média, o salário no Brasil caiu quase 4% em um ano. Perda real, já descontada a inflação. Se a soma total do dinheiro pago cai o consumo. Mas o consumo também cai porque as pessoas estão com medo de comprar bens caros, mesmo quando têm dinheiro. Outras não se arriscam a fazer um financiamento. Juntando tudo, a economia continua a afundar. Mesmo que assuma um novo governo com um bom projeto e apoio no Congresso para aprovar um pacote, o desemprego, infelizmente, vai continuar a crescer. Mesmo quando a crise geral da economia começa a passar, o desemprego é sempre um dos últimos indicadores a reagir, pois a economia fica menor, produz menos. Nesse caso, a economia só vai começar a reagir lá pela metade de 2017. Então, o desemprego só começa a melhorar por lá, no meio de 2017. Boa noite. Estudantes fazem protesto contra a falta de merenda nas escolas estaduais de São Paulo e nas ETECs. A manifestação chegou a fechar os dois sentidos da Avenida Paulista. O ato foi realizado durante a manhã por estudantes de escolas técnicas do estado. Eles protestaram por vários motivos, entre eles o corte de verbas para ampliação das ETECs e a falta de merenda. Segundo os estudantes, as escolas técnicas estaduais não oferecem merenda e nem almoço, mesmo para os alunos que estudam em período integral. Eles também defenderam que é preciso aumentar os salários dos professores. E o Centro Paula Souza, que é responsável pelas ETECs, afirma que investiu ao longo dos últimos meses mais de 250 milhões de reais na ampliação e melhoria estrutural da sua rede de educação profissional. As melhorias incluíram também obras para o armazenamento e preparo das merendas, disponíveis hoje em cerca de 200 ETECs. Ainda segundo a nota, o Centro Paula Souza está trabalhando, negociando com prefeituras e a Secretaria da Educação para o fornecimento da merenda. Laudos da Polícia Federal revelam que a empreiteira Andrade Gutierrez fez doações de cerca de 292 milhões e 500 mil reais a campanhas eleitorais e a partidos políticos entre 2008 e 2014. Com a quebra do sigilo bancário, a Polícia Federal teve acesso à lista de beneficiários das doações feitas pela Andrade Gutierrez. O PT aparece como o partido que ganhou o maior valor, 91 milhões de reais. O PSDB ficou em segundo lugar. O partido recebeu 72 milhões. O PMDB é o terceiro colocado na lista, com 63 milhões. Grande parte das doações foi feita a 19 partidos, mas cerca de 2 milhões de reais aparecem destinados a partidos não especificados. Esses dados foram lançados oficialmente pela Andrade Gutierrez. Mas dos 292 milhões e 500 mil reais doados, 140 milhões circularam por uma conta da empreiteira chamada Overhead, que é considerada pela Polícia Federal parte do percurso para pagamentos de valores a empresas usadas para lavagem de dinheiro do esquema de corrupção na Petrobras. A ministra Maria Tereza de Assis Moura, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou o início da produção de provas nas ações que pedem a cassação da presidente Dilma Rousseff e do vice Michel Temer. Nesta fase, vão ser ouvidos delatores da Lava Jato e solicitadas provas sobre o esquema de corrupção na Petrobras ao juiz Sérgio Moro e ao Supremo Tribunal Federal. Além disso, também começam as perícias pedidas pelo PSDB em empresas que prestaram serviços para a campanha presidencial petista de 2014, que estão sob suspeita de irregularidades. Agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Quando presidente do Supremo Tribunal, Joaquim Barbosa foi duríssimo nas condenações do mensalão. Militantes do PT o têm como carrasco. Nesta terça, no Twitter, Joaquim Barbosa recomendou: excelente entrevista do jornalista Glenn Greenwald a Christiane Amanpour, da CNN.
Em 2013, foi Glenn quem começou a detonar a espionagem global feita pelos Estados Unidos. Glenn ganhou o Pulitzer, maior prêmio do jornalismo norte-americano. Amanpour é célebre por cobrir conflitos em todo o mundo. Goste-se dele ou não, o hoje correspondente no Rio, Glenn, tem sido entrevistado por mídias do mundo afora. Ele aponta a corrupção do PT, mas também diz: todos os partidos de centro e direita estão envolvidos com corrupção. Grupos ricos e poderosos odeiam Lula, Dilma e o PT e não conseguiram derrotá-los nas urnas. Fecha aspas. E por isso, diz Glenn, usam mídias poderosas que pertencem a famílias extremamente ricas. Fecha aspas. As mais influentes mídias do mundo têm noticiado e opinado sobre o Brasil. A votação do impeachment é tratada com perplexidade, deboche e desprezo. Só apontadas corrupção no governo e corrupção na oposição. No New York Times já se diz, aspas, honesta Dilma pode ser afastada por criminosos, fecha aspas. Na Der Spiegel, revista alemã, a insurreição dos hipócritas. O Irish Times irlandês, Brasil escala os palhaços para o impeachment. No inglês Guardian, Câmara hostil e manchada pela corrupção. Mundo afora, mídias têm criticado a falta de legitimidade, entendem eles, dos que querem o poder, o que tratam como ameaças à jovem democracia do Brasil. Terça-noite, Dilma decidiu ir à ONU amanhã para assinar os Acordos de Paris. A conferir-se em Nova York, Dilma denunciará o que aqui tem tratado como golpe. Boa noite. Ministros do Supremo Tribunal Federal rebatem a tese defendida pelo governo de que o processo de impeachment é um golpe. Segundo Celso de Mello, é um erro gravíssimo falar em golpe. Portanto, ainda que a senhora Presidente da República veja, a partir de uma perspectiva eminentemente pessoal, a existência de um golpe, na verdade, há um grande e gravíssimo equívoco. Por quê? Porque o Congresso Nacional, por intermédio da Câmara dos Deputados, e o Supremo Tribunal Federal deixaram muito claro que o procedimento destinado a apurar a responsabilidade política da senhora Presidente da República respeitou até o presente momento todas as fórmulas estabelecidas na Constituição. O ministro Gilmar Mendes seguiu na mesma linha e disse que a tramitação do impeachment segue procedimentos absolutamente normais. Eu não sou assessor da presidente Dilma e nem posso aconselhá-la, mas todos nós que temos acompanhado esse complexo procedimento no Brasil, podemos avaliar que se trata de procedimentos absolutamente normais dentro do quadro de institucionalidade. Desde que o pedido de impeachment foi aceito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, a presidente Dilma Rousseff e alguns ministros dizem que se trata de um golpe. Segundo eles, não há caracterização de um crime de responsabilidade. O executivo Milton Chaim entregou hoje ao juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, documentos que, segundo ele, comprovam parte do pagamento de propina para ex-funcionários da Petrobras. Ele afirmou que foi exigido o pagamento de $2,5 milhões para que o grupo Chaim fechasse um contrato para operar navio-sonda da Petrobras. De acordo com o Ministério Público Federal, esse contrato serviu para quitar uma dívida de R$12 milhões do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, com o banco Chaim. O empréstimo, segundo Bunlai, tinha por objetivo pagar dívidas de campanha do PT. Em resposta ao site G1, o Instituto Lula afirmou que o ex-presidente já respondeu sobre esse tema 2 vezes em 2 depoimentos à Operação Lava Jato e que o Instituto não vai comentar falatórios, fofocas ou disse que disse. O paulistano teve hoje mais um dia de calor intenso. As temperaturas chegaram nesta tarde à marca dos 32 graus em pleno outono aqui na capital. Na sexta-feira, uma frente fria bem fraca deve passar pelo litoral do estado. Ela não tem força suficiente para mudar completamente o tempo e atrapalhar o feriado de quem estiver na praia, mas traz um alívio com mais umidade. Vamos ver como fica o tempo no feriado com Mariana Armentano. O tempo para
praticamente não muda amanhã e todo o estado terá um dia de altíssimas temperaturas. O ar seco continua predominando em quase todas as regiões. A diferença é que na região que faz divisa com Minas Gerais, como a Serra da Mantiqueira, pode ter chuva, mas ela será assim bem pontual. Vamos ver como ficam as temperaturas em algumas cidades? Olha, em Votuporanga, no norte do estado, amanhã, mínima de 22 e máxima durante a tarde de 35 graus. Em Franca, nem a chuva pontual refresca o calor de 29 graus durante o dia. E aqui na região metropolitana, o dia será bem parecido com o de hoje. Temperaturas entre 20 e 32 graus. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Eu te encontro amanhã em 2 horários, às 7 da noite e às 10 horas. E tem alguém que vai ter um feriado enorme. Vou demorar um pouco para voltar. Muito obrigado pela sua companhia. Eu saio de férias amanhã, volto lá no dia 16 de maio. Além da Juliana, vocês ficam aqui com o Rodolfo Gamberini, com a Luciana Magalhães, enfim, uma galerinha boa de serviço. Muito obrigado, a gente se vê no dia 16 de maio. Até lá, e agora você fica com Sobremesa para 2 com Paula Vilhena. Uma boa noite. Até amanhã. Zé Armando Vanucci te deixa por dentro dos bastidores da TV no Todo Seu. Daqui a pouco, 11 da noite. Assista agora, Sobremesa para 2.